Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gente que Ama a Gente. Hoje vamos falar de criatividade. Fiquem connosco, até já! Estamos de volta, obrigado por todos aqueles que nos têm apoiado. Não se esqueçam, se ainda não são registados no nosso canal, subscrevam para chegarmos agora aos 200 subscritores. Já faz um mês que estamos online e tem sido uma aventura extraordinária. Olá, Vítor, boa tarde. Boa tarde. Hoje temos o Vítor Lori connosco, muito bem-vindo, estou muito excitado de estares aqui connosco, está tudo bem? Bem, em primeiro lugar, de uma forma assim breve, até porque nunca fizemos isto com os antigos, com os anteriores, quem é o Vítor? Olha, o Vítor é um sonhador, desde o início, epá, que a criatividade entrou em mim desde muito cedo, epá, e tenho tentado fazer coisas sempre um bocadinho fora da caixa. Às vezes não é fácil, mas vou tentando levar a vida desta forma. Ok, para quem não saiba, o Vítor é designer gráfico, ok? Vítor, antes de começarmos a entrar aqui nesta parte mais do design, quando é que tu te apercebes que, não tanto a nível profissional, mas quando é que te apercebes dessa coisa do bichinho do design gráfico? Tens memória? Sim, a minha mãe desenha muito bem, ainda. Nunca teve nenhuma formação nessa área e eu convivi desde miúdo a vê-la desenhar e aquilo despertou em mim este lado mais para o desenho. Aí por volta dos 14, 15 anos eu lembro de andar para aí no 9º ano. Portanto, a minha vocação na altura e onde eu estava direcionado era para a arquitetura. Que giro! E estava mesmo focado naquilo. O que acontece? Chego ao 11º ano e a matemática complicou-me ali a vida. Tal como a Ruth da última entrevista. E tive que arranjar ali um plano B. De facto era a arquitetura que era o meu sonho. Tinha tudo também a ver com o desenho. Claro. E tive que criar ali uma solução alternativa. Na altura do 12º ano tinha 3 disciplinas. Eu ia ter matemática, geometria descritiva e história da arte, salvo erro. E tive que arranjar algum outro curso que não tivesse a matemática no 12º ano. O que acontece? Tive que estudar para Caldas, para o liceu, não havia essa área depois lá em Peniche, na altura, estamos a falar em 1987, e então fui para uma área que me permitia depois entrar na parte do design, que foi uma alternativa na altura que encontrei. Como deves calcular, em 1987 chegar a casa e dizer ao meu pai e à minha mãe, olha, vou tirar um curso de design. E assim, design? Mas o que é isso? Isso serve para quê? Vais ganhar dinheiro como? Pronto. Aquilo foi assim um bocadinho assustador para eles. Felizmente as coisas correram bem e fui por aí fora. Tu estudaste onde, Vítor? Olha, eu estudei depois nas Caldas da Rainha, na altura Escola Superior de Arte e Design. Já é uma escola reconhecida internacionalmente. Tem feito muitas coisas fabulosas. Hoje agora tem outro nome, está ligado, sempre teve ligado ao IPL, mas tem outra designação, mas na altura era essa. Curiosamente, quando chego à universidade e vou ver o horário, qual o miúdo da escola secundária, passar o horário, ora desenho não sei o quê, materiais, ergonomia, matemática. Mas como é que isto é possível? Ou seja, eu depois na universidade com matemática, com conhecimentos que não tinha tido do 12º ano, mas tive que me desenrascar. Isso afaste, que é o que importa. Tive um colega na altura que me ajudou imenso e foi com muito esforço que a matemática lá consegui fazer e que me estragou ali um bocadinho depois a média, mas fez. Acabas o curso, decides logo seguir essa vertente ou houve ali ainda... O curso que eu tirei não foi design gráfico, foi design industrial. Que a diferença é? Design gráfico nós trabalhamos com os logotipos, com cartazes, mais com a comunicação. Sim. Design industrial tem mais a ver com a construção de objetos de uma forma industrial. Quer sejam copos, quer sejam canecas, móveis, tudo o resto. Eu chego ao fim do curso e não era exatamente aquilo que eu pretendia. Portanto, o curso deu-me muitas bases, deu-me aquela carga artística toda que é necessária e todos os componentes que vamos necessitando, mas não me via a trabalhar numa fábrica sentado num estirador a desenhar, ou no computador na altura. Aquilo era algo que não me enchia as medidas. Não te cativava. E então, curiosamente,
Depois andei ali à procura de emprego, fiz uns estágios, fiz umas coisas e aparece-me um curso de... Fui convidado na altura, porque como já tinha um curso de design, convidaram-me a fazer uma formação em infografia. A infografia era outro nome que eu desconhecia por completo. O que era? Portanto, era a parte de informática ligada à parte toda da gráfica. Okay. Foi quando apareceu o Photoshop, quando apareceram esses programas todos. Na altura trabalhávamos com Mac no curso. Era? Era, na altura. Isto... talvez em 93. Pois, porque 94, as máquinas na altura, as melhores que haviam, ainda hoje, mas na altura era ok. Eu lembro de ter trabalhado com um Mac, que era uma coisa pequeníssima, mas que fazia já muita coisa na altura. E então fiz a formação, onde tive o primeiro contacto com o Photoshop e com a edição em vetor também. E, curiosamente, no fim do curso, aquilo era um curso de 4 meses, mas era um curso intensivo de 600 horas. E tive uma muito boa classificação e no fim convidaram-me para ficar a dar formação no curso seguinte. Foi maravilhoso, ganhava muito dinheiro na altura. A formação na altura era top. Eu lembro-me, isto em 93, 94, eu ganhava na altura 6 contos à hora. E eu dava 4 horas seguidas. Portanto, eram sempre 24 contos, depois tinha os impostos, muito fixe. Mas ganhava muito bem na altura. E, entretanto, fiz dei o curso seguinte, dei outro curso a seguir e consegui fazer um estágio, isto na Airo, nas Caldas, na Associação Industrial da Região Oeste, onde fiquei a fazer a paginação do jornal e da revista que eles tinham e dava algum apoio na parte gráfica. E como estava no edifício onde era a formação, cada vez que havia algum formador que não podia, não, podes substituir. Perfeito, eu vou lá, uma manhã, uma tarde. E foi assim. Então diz-me uma coisa, independentemente agora hoje trabalhas na Câmara de Peniche, já vamos falar disso também um bocadinho, mas aquilo que há bocado começaste com és um sonhador. E como és um sonhador, quando tu... Agora vamos começar a fazer uma retrospectiva como se fosse o vídeo andar para trás. Quando tu dizes que és um sonhador, quando tu olhas hoje para trás, e ainda vamos falar da Laranja Criativa, obviamente, principalmente disso, o que é que tu hoje, sabendes o que sabes, sonhavas na altura fazer e que efetivamente conseguiste fazer? Dentro dos teus objetivos, desse sonhador que hoje ainda existe, obviamente, e que vai continuar. Olha, não sei se consigo responder concretamente à pergunta, mas eu acho que vou. Consegues sim. Eu, quando iniciei a minha carreira como designer e como nesta minha área, eu tinha muita falta de confiança em mim próprio. Eu, por exemplo, um trabalho que podia fazer aquilo numa tarde, eu estava ali 3 e 4 dias com medo que não gostassem do trabalho. E com o passar do tempo vamos começando a ter algum retorno das outras pessoas. Isto está muito bom, e isso ajuda-nos a construir a nossa confiança. É claro que isto tudo se faz com um estudo diário, porque isto é uma área que todos os dias tenho que procurar coisas novas. Claro. Senão isto está em constante mutação, tenho que procurar tendências, tenho que procurar novos softwares, tudo. O que é que eu faria na altura que não fiz? Exatamente. Eu tenho uma amiga que infelizmente já faleceu que me dizia assim: no dia que tu saíres do teu emprego, tu vais ficar rico. O meu sonho nunca foi ficar rico, sempre foi fazer aquilo que eu realmente gosto, e acho que a esse nível sou um felizardo. Faço aquilo que eu realmente gosto. Os meus filhos dizem assim: pai, tu não trabalhas, tu brincas a fazer desenhos. Pois, mas às vezes as coisas não são bem assim. Se calhar, olhando para trás, se tivesse investido numa empresa só minha, a coisa podia ter funcionado ou podia não ter funcionado. Quando nós somos jovens e estamos sozinhos, a coisa funciona. Mas depois, quando começam a aparecer filhos, já temos uma responsabilidade. É outro. Exatamente. Eu, de alguma forma, tinha uma segurança financeira noutros empregos, onde fui passando, e o risco nunca surgiu. Se calhar hoje, se fosse mais novo, mandava-me de cabeça. Porque se não fosse este comboio, depois ia apanhar outro. Claro. Até aí diz-me uma coisa. Hoje tens... Vamos focar-nos mais aqui na Laranja Criativa. Primeiro que tudo, o que é isso? Primeiro que tudo. Olha, eu trabalhei... todos os sítios onde eu trabalhei fui tendo sempre uma atividade paralela. Eu trabalhei numa tipografia, trabalhei em 2 agências de publicidade, onde aprendi imenso. Aí é que aprendi imenso.
E sempre tive uma atividade paralela, algumas vezes relacionadas com o design, outras não. Por exemplo, fui barman durante 10 anos, mas habituei-me a trabalhar sempre. É claro que gosto dos meus momentos de lazer e estar em família é sempre um prazer e cada vez mais privilegio isso, mas foi uma questão de hábito. E pagava-me algumas contas, permitia-me ir de férias para outros sítios e a coisa foi sempre acontecendo assim. E agora perdi-me na pergunta que me fizeste. Perdeste-o e perdi-me eu. O que é a laranja criativa? O que é a laranja criativa? O que é? Ou seja, eu quando começo a trabalhar só no meu extra, só na parte do design, tinha o meu nome. E achava que a coisa era um bocadinho pirosa. Não é que não gosto do meu nome, mas faltava ali uma coisa qualquer. Eu pensei assim, se eu criar uma marca e a marca vai crescendo, isto tem um alcance diferente e pode valorizar aqui o meu trabalho. Claro. Na altura depois tive assim, agora vou pensar no nome. Um nome tinha que ser alguma coisa criativo, porque eu queria pôr a palavra criativa. E então andei à procura, lembrei-me de frutas, lembrei-me de imensas coisas. E fiz uma pesquisa por imagens e vi imagens de laranjas fabulosas. E pensei assim, se eu pegar nisto, eu tenho aqui material para posts e publicidade durante uma série de anos. E então foquei-me na laranja, teve para ser o kiwi, mas o kiwi não soava bem, era verde. Mas depois assim, não, vai a laranja. Entretanto, a coisa surgiu, criou-se um primeiro logotipo que a laranja era um quadrado, portanto tinha que ser uma coisa fora da caixa. Claro. Depois foi-se aligeirando, vou mudando de 2 em 2 anos, não é que isso seja uma política que outras empresas devam ter, mas eu como não tenho muitas coisas impressas, não tenho muito material distribuído dessa forma, é tudo mais digital. Okay. Portanto, se eu quiser mudar de imagem, a coisa corre sem ter grandes gastos. E na prática aquilo é o quê? Qual é o objetivo que tens com aquilo? Serve para quê? Aquilo é para quem precisa de um trabalho gráfico. Sim. Vai ao meu site em www.laranjacriativa.pt, que curiosamente ainda não tem a imagem atual, porque não tenho tempo, e pede-me o logotipo, um cartaz, seja o que for. Eu trabalhei muito nas áreas de fazer tudo um pouco, agora foquei-me um bocado mais na parte da identidade visual. Ok. Isto porquê? Porque eu aí há cerca de 4 anos fiz uma formação com um designer brasileiro, Marcelo Kimura, que é um dos gurus do design, um indivíduo novo, tem aí 30 e poucos anos. Começou do zero, um gajo muito trabalhador, muito empreendedor. Eu fiz uma formação online, que isto são tudo formações que são caras, mas são muito, muito poderosas. Eu fiz o primeiro curso que ele lançou, que era o curso, chamava-se ID Class, que era da identidade visual, onde aprendi imenso. Aprendi coisas que nem na faculdade aprendi. Na faculdade aprendi alguma base, mas aqui aprendi a trabalhar esta questão de uma forma completamente diferente. E o que é a identidade visual? Nós costumamos dizer que o logotipo morreu. E morreu porquê? Tu pedes-me, por exemplo, a fazer um logotipo, eu faço o logotipo e a seguir, olha, agora vou ali à gráfica para me fazer uns cartões. Sentes primor pela gráfica, que fazem trabalhos fantásticos, e eu já trabalhei numa tipografia também, o que me deu muito background depois para trazer para o outro lado. E o indivíduo da gráfica que não está preparado para aquilo, pega no logotipo e olha e põe-te um tipo de letra, Filipe Ferreira, e tu olhas para aquilo e dizes, não era nada disto que eu queria. E a seguir vais a outra fazer os envelopes. E assim, isto ainda está pior do que o outro. Pior não quer dizer que não se identifica. A tipografia tivesse feito um mau trabalho, claro. Mas está fora do contexto, percebes? E tu vês assim, mas quem é que foi a culpa disto? Foi o designer que fez o logotipo. E então o que é que nós fazemos? Nós criamos a identidade visual, ou seja, é o pacote completo. Eu faço o logotipo já a pensar em todas as outras peças de comunicação. Faço as capas de Facebook, faço os cartões de visita, faço os envelopes, as folhas de carta, tudo e mais qualquer coisa que o cliente pretenda, obviamente. Não é? Ou seja, ali já tem todo o que ele vai necessitar para comunicar com os clientes. Estou a perceber. E sendo tu um sonhador, no meu caso da música, tenho sempre duas formas. Portanto, às vezes faço a música a começar na música,
na própria música. Outras vezes faço porque me lembro de uma letra e começo pela letra, outras vezes é um som. Qual é o teu processo, ou processos criativos, quando alguém te pede alguma coisa, como é que tu gostas de... Eu tinha um amigo meu, o Mário Pujapes, que ele tocou comigo muitos anos. Sim. E nós, podes ver água, Vitor, se quiseres. E nós, quando estávamos à espera tocávamos em casamentos, eu dizia assim, no restaurante, dizia, Mário, faz aí um desenhozinho. E ele agarrava num guardanapo e dizia, o que é que tu queres? Muito bem, muito bem. O que é que tu queres? Quero um urso, E eu perguntava-lhe, como é que tu consegues? E ele dizia, porque eu estou a olhar para ti, vir a cara e eu estou a conseguir ver aqui o objeto e estou só a copiar. E aquilo era um fascínio. E o teu processo criativo é como? Eu vou-te dar um exemplo. Imagina que alguém me pede uma imagem gráfica, uma identidade visual para uma pizzaria. Ok. Uma pizzaria pode ser o que for. O que for. A primeira coisa que eu faço é o trabalho de pesquisa. Quais são as pizzarias que existem na zona? Depois tento alargar o espectro à região e tento ver o que há de melhor a nível nacional para tentar... comparar, digamos assim. Depois é preciso perceber qual é a intenção do cliente, qual é o público-alvo, porque imagina que eu posso querer fazer um logotipo todo elaborado, mas o público-alvo do senhor das pizzas não é aquele. Portanto, não faz sentido ir por esse caminho. Portanto, vamos seguir sempre segundo as orientações que ele me dá. Eu inicialmente faço uma série de perguntas ao cliente, que eles tentam sempre fugir a isto, mas é isto que me vai balizando depois para me poder orientar mais facilmente e perder menos tempo, porque pergunto-lhe se há cores que não gosta, se há determinados elementos que nunca quer lá ver no logotipo, por exemplo, o que é que ele pretende, qual é a ideia daquela casa daqui a 5 ou 10 anos, isto porque imagina que ele vende sanduíches e pretende seguir, por exemplo, para um restaurante. Portanto, eu já posso imaginar o sanduíche, mas mais tarde pode eventualmente levar um garfo ou uma faca, uma coisa deste género. Portanto, há este caminho todo. Depois, vamos ver dentro de todo o ramo das pizzarias, o que há, o que é que não há, e vamos tentando começar a construir a imagem. E construir a imagem é o quê? É brincar um pouco com formas e letras. Ok. Do logo de desenho com o tipo de tipografia. Hoje em dia nós somos bombardeados com muita informação. Abrimos o computador, o telemóvel, são desenhos e mais desenhos e fotografias e flashes e tudo e mais alguma coisa. O logotipo, na minha perspectiva e de muitos que trabalham na área que eu, a tendência é tornar o logotipo o mais minimalista possível. Okay. Porquê? Porque quanto menos linhas tu tiveres, mais facilmente tu vais memorizar. Ou seja, eu tenho uma ideia, seja uma bolinha, seja uma curva, seja um elemento, mas que tenha que fazer algum sentido, percebes? Juntamente com a parte gráfica, depois aquele elemento vai ter que funcionar, vai ter que ser aplicado numa medida muito pequenina, por exemplo, vemos no telemóvel, depois tem que funcionar em todas as dimensões, tenho que pegar num elemento do logotipo, por exemplo, e daí a tal identidade visual, para colocar numa carrinha, por exemplo, ou seja, não é o logotipo todo, mas é um elemento, mesmo que muito, muito aumentado, para fazer alusão depois à imagem gráfica que tem. Depois tem toda uma série de coisas. E vais mostrando ao cliente ou é só no fim que mostras? É só no fim? É só no fim porque inicialmente eu fazia, à medida que ia fazendo, ia mostrando ao cliente. E o cliente dizia-me assim, tu isso agora experimentasse isto. Já estava a ver. Então e agora, e se pusesse aquela letra assim? Não, aquilo depois dá uma caldeirada, isso é a mesma coisa que eu ir ao restaurante e disse, olha, eu agora quero uma caldeirada, mas a vez de desafio ponha-me frango, se faz favor. Mas frango, uma caldeirada, mas eu queria experimentar, só para ver. Não dá. Aquilo que eu faço é, crio com todo o rigor todo o processo criativo. É claro que isto leva-me a 4, 5, 6, às vezes 10 soluções diferentes e eu tenho que optar por uma. E opto por uma porquê? Porque às vezes, e cheguei a fazê-lo, levava 2 ou 3 soluções. E o cliente disse, gosto daquela, mas aquele elemento daquela, só que aquilo não foi feito em conjunto. Sim. Portanto, aquilo tem que sair de raiz. E o que eu faço é apresento a solução final, já com aplicações do logotipo quase como
Nós agora chamamos os mock-ups, são fotografias quase reais. Tu vês uma t-shirt, vês um prato, vês uma janela, uma montra, tudo. Epá, e aquilo é apresentado de tal forma que o cliente fica muito agradado. É claro que não tem taxa de sucesso de 100%, mas consigo às vezes aí nos 90%. Yeah. Olha, o que é que nós estamos em 2023 com toda uma série de tecnologias que estávamos aqui a falar e tudo o que é que mudou, de instrumentos, de materiais, tudo. O que é diferente hoje no design gráfico de há 20 anos atrás? Epá, muito. Que requer que vocês estejam atentos às mudanças e às adaptações. Eu comecei nisto há sensivelmente 30 anos, em 1993. Comecei a trabalhar com o Photoshop versão 2.0. Hoje não faço ideia o que é que vai por aí fora. Na altura tínhamos um Harvard Graphics, que era uma espécie de PowerPoint. Sim. Mas era completamente arcaico aquilo. Fazíamos algumas apresentações. Por exemplo, o Photoshop hoje tem ferramentas que se conseguem fazer numa hora, uma coisa que fazíamos em 2 dias. Eu lembro, por exemplo, às vezes as pessoas pedem assim, tu tens aí um jeito do Photoshop, faz-me aí uma imagem, recorta-me aí não sei o quê, uma cara. Antigamente toda a imagem tinha que ser recortada à mão. Hoje em dia o Photoshop já tem, através da inteligência artificial, conseguimos detectar o sujeito, consegue diferenciar as cores, corta logo tudo mais ou menos, tens ali uma afinaçãozinha ou outra que vai. Por exemplo, o Photoshop eu agora há 1 ano e meio talvez, fiz noutra nova formação, nesta vez do Photoshop. Então foi um Photoshop avançadíssimo, aquilo é o topo do topo, com um indivíduo que ele é fotógrafo profissional e então acrescentou esta vertente também para os trabalhos dele. O gajo faz trabalhos, por exemplo, para a McDonald's, para esse tipo de coisas. Portanto, ele constrói tudo de raiz e deu uma formação. Quando eu fui também fiz a formação com ele, que é o Lucas Rosa, que é um indivíduo fabuloso, uma coisa, isto tudo malta nova, percebes? E onde aprendi imenso. Eu aprendi em 6 meses ou 8 meses do tempo que fiz aquilo, mais do que aprendi em 30 anos de Photoshop. É um curso muito intensivo. Eram muitas horas, mas valeu muito a pena. Hoje um puto que queira ser designer gráfico até tenha jeito, o que é que... ou melhor, para ser designer gráfico e querer abrir ele também e ter uma laranja criativa que seja outra coisa qualquer... O que é que... Porque há muita gente que não sabe. O meu filho, por acaso, já me falou muitas vezes nisso, na questão da fotografia, disto. O que é que tem que ter, além de ter queda para a coisa, a nível de material, o que é que hoje é o mínimo para se trabalhar para as pessoas que estão lá em casa terem a noção do que é necessário? Eu vou voltar um bocadinho atrás. Força! Antes do material, muita gente diz assim, hoje em dia é um curso superior. O curso superior ajuda. Eu, por exemplo, já tentei tirar um curso de designer gráfico aqui nesta escola e não me deixam porque já fiz um curso de design nesta escoa. Okay. Tenho que ir para outro sítio qualquer. Mas ainda não está fora de questão. Fora de questão. Mas hoje em dia há vídeos, há podcasts, há imensas coisas que a malta mais nova pode começar. Este tipo de formações online, isto é uma coisa... são vídeos muito intensos, são cursos muito, muito poderosos. Depois tem trabalhos práticos, tem avaliações, tem tudo. Que podem começar por aí, não tem necessariamente de ter um curso superior. Okay. Depois, a nível de material, eu estou a ver aí um Mac, que eu podia trabalhar com o Mac, só que eu para trabalhar com o Mac tinha que vender os meus trabalhos 3 vezes mais caro para rentabilizar. Aqui no nosso estúdio somos gajos capitalistas. Para tu teres uma ideia, para tu teres uma ideia, o computador com que eu trabalho, eu optei por um portátil de grandes dimensões para me permitir ter um ecrã com dimensões razoáveis para eu em casa trabalhar confortavelmente. E portátil porquê? Porque muitas das vezes quando vou mostrar o trabalho ao cliente, antigamente levava em papel, encadernava e tal, mas as cores perdem-se, o impacto é completamente diferente. Então, quando vou apresentar o trabalho ao cliente, levo o computador e daí o portátil. O portátil que eu tenho... custa-me à volta de 2.000 euros, sensivelmente. É claro que depois temos os softwares
E temos os bancos de imagem, temos tudo e mais alguma coisa a acrescentar. Daí são valores mais Nós caros. conseguimos fazer design gráfico com um software, por exemplo, com o Photoshop. Ou temos que ter vários? Não, temos que ter sempre por exemplo, a Adobe tem o pacote completo da Adobe, estamos a falar à volta de 1.000 euros por ano, salvo erro. Aquilo agora está repartido, tem à volta de 80 ou 90 euros por mês. Eu não sei se aquilo é por ano, se são 10 meses, acho que são 10 meses. Mas depois tem pacotes de estudantes com descontos. E o que é que esse pacote tem? Tem, salvo erro, 27 ou 28 programas. Tens desde o Photoshop, ou o Illustrator, tens o Adobe Premiere, ou After Effects, tudo o que é necessário para trabalhar nesta área. E depois tens acesso a bancos de fontes, tipos de letras. Alguns já permitem ter alguns bancos de imagens com algumas imagens não tão boas como podia ser, mas já é um bom começo. É claro que isso é mais um custo. Claro. Tem que ser pago, não é? Eu, se trabalhasse com o Mac que eu precisava neste momento para trabalhar custa-me 4.500, 4.700 euros. Portanto, em primeira mão, há sempre grandes oportunidades, e quem está lá em casa sabe. Na música nós temos muito essa experiência. Não tenho aqui, não fiz nenhum estudo, mas todas, sem exceção, as pessoas que eu falo ligadas à música que têm Macs, como eu, com a Casa e Juscelene, é tudo em segunda mão. Pois. Portanto, tens um grande mercado de Mac. Porquê? Porque é um produto duradouro, que quem tem estima muito e que depois quer comprar um modelo acima ou qualquer coisa, e a diferença depois de preço é abismal. Filipe, se me perguntares assim, olha, preferes trabalhar com o Mac ou com o PC? Não tem, é com o Mac, obviamente. Eu, por exemplo, tenho um computador já com uma máquina muito, muito forte, com uma placa gráfica bastante forte, com muita memória RAM, mas de vez em quando começa a patinar. Claro. E estes são a maneira. Desempenho completamente diferente. Olha, e os serviços que nós temos hoje online, aquela coisa do não é preciso ir ali que eu faço, tenho este... Os sobrinhos. Portanto, como é que... Onde é que o traço humano, porque eu acho que é aí que reside tudo, nós hoje temos inteligência artificial para fazer música, que eu já experimentei, e que funciona muito bem. Nós hoje temos inteligência artificial para fazer letras, poesia, que nos dá os acordes, que nos diz quais são os instrumentos que temos que usar. Se nós não tivermos os instrumentos, ele toca por nós, faz tudo sozinho. Olha. Então, onde é que tu, enquanto designer gráfico, tu e eu e todos vamos conseguir dar o nosso salário pessoal? Eu não sei onde é que isto vai parar. Eu lembro-me, e há bocado estávamos a falar na questão de comecei a trabalhar com isto há 30 anos, e o computador era completamente arcaico, e hoje em dia vejo o computador a fazer equilíbrios de cores de uma forma e quase imediata, que na altura era completamente impossível. Portanto, com esta questão da inteligência artificial, isto está a tomar um caminho que ou o homem põe mão nisto, mesmo por questões éticas, mesmo porque estou a ver que isto vai para um caminho muito complicado, não é que vai mesmo? Sim. Eu já fiz algumas experiências a nível, nomeadamente do ChatGPT, que não me dá desenho, mas que me dá dicas. Sim. E no outro dia eu estava completamente bloqueado, porque esta história da criatividade, de criares de manhã à noite, é muito cansativo, e chega a uma altura que é preciso parar. Claro. Eu, quando a coisa não funciona, paro 1 hora, 2 horas, vou dar uma corrida, vou à praia. Claro, não vale a pena. Não vale a pena. Não é que não vale a pena, porque não sai nada de jeito. Yeah. E no outro dia estava num desses bloqueios e disse, deixa-me cá ver esta história do ChatGPT, ver se isto me ajuda. E disse, olha, eu preciso de um trabalho assim, que vai fazer isto assim, e carreguei no enter. E ele começa a escrever, eu assim, deixa-me cá ver o que é que sai daqui. E qual não é o meu espanto, que começa a dizer, olha, isto é assim, deve utilizar este tipo de letra assim, assado, a forma deve ser redonda, porque isto é uma coisa comemorativa, tem que se lembrar neste edifício que fazia parte dessa tal. Eu assim, espera lá, o que é que temos aqui? É claro que a informação está lá toda dentro. Agora, da forma como ela nos chega quase imediata, é que é realmente assustador. É brutal. A nível de desenho, há um outro programa que também já faz umas brincadeiras. Eu no outro dia também, num desses bloqueios, deixa-me cá ver o que é que ele me dá aqui. E era para fazer um logotipo também. Ele deu-me uma forma muito infantil,
com um tipo de letra que não tinha nada a ver com o que eu pretendia, nem nada, mas a forma gráfica que ele me deu-me o caminho para eu depois seguir, percebes? Portanto, isto são ferramentas que, embora pareçam coisas dos filmes do futuro, inevitavelmente vão ser mais umas ferramentas que para te adaptares e aproveitares. E temos, principalmente nesta área, temos que andar sempre em cima do acontecimento. Claro. Porque isto, parar um mês ou dois nisto... Estamos ultrapassados. Eu todos os dias, tenho por hábito, vejo, por exemplo, 1 hora de YouTube à noite. À noite, já noite dentro. E a minha mulher diz-me assim, tu todos os dias vês isso? Vejo, porque eu todos os dias aprendo coisas novas aqui. E vejo vídeos de montagens de Photoshop, coisas do Illustrator, como é que se faz aquilo, como é que se faz aquilo. Eu disse, isto era tão fácil, eu ando a fazer isto mal há tanto tempo. Mas nós aprendemos de duas formas, ou por impacto, ou por repetição. E eu aqui faço das duas maneiras. Às vezes venho dizer aqueles vídeos que são tão impactantes, que acho que realmente isto... Ou pela repetição. Às vezes vou ouvir as coisas 3 e 4 vezes, vejo os mesmos vídeos 3 e 4 vezes, porque há coisas que nos vão falhando, e tem que habituei-me a isto e acho que faz muito natural, bem. Acho que faz muito bem. Que eu estava a comentar que eu não perco tempo nas redes sociais, nem no YouTube, mas faço exatamente o que tu fazes. Sempre que preciso de saber alguma coisa, de perceber alguma coisa, é ali porque é lá que está a informação. Tudo. Aliás, o YouTube é uma televisão. Tudo. Como a RTP, como a SIC, é uma televisão. Eu dou-te o exemplo, uma das mudanças de casa que fiz, a minha filha tinha 6 anos, salvo erro, e eu estava a fazer um furo na parede, e ela veio pequenina com um post-it, assim, pai, põe isto ali. Mas põe isso aqui para quê, filha? Então, mas não, fazes assim, colas na parede e o pozinho cai ali. Se tu perdeste isso onde? Nos vídeos. E eles vão recebendo informação disto. Eles estão constantemente naquilo, não é? Vítor, diz-me uma coisa, qual é Quer dizer, perguntaram-me a mim qual era a música perfeita se eu conseguisse inventar. No teu caso, o teu sonho seria inventar isto. E o que é que era isto? Nós temos uma frase no design, nós designers dizemos, cada vez que vimos uma coisa que é realmente fabulosa, estonteante, dizemos uma asneira. Porque é que eu não me lembrei disso? Porque às vezes são nas coisas mais simples. Por exemplo, há um logotipo, curiosamente falámos há pouco sobre isso, o Porto. Sim. O logotipo neste momento do Porto é Porto, ponto. Um ponto final. Porto, escrita azul, ponto final. Isto é tão fabuloso. Quem é que se lembrou disto? Mas há quem diga assim, mas aquilo não gostou nada, aquilo é escrever Porto, um tipo de letra e pôr um ponto. Pois é. E até chegar ali. E é que a mensagem é tão forte que eles têm aquele bairrismo todo e é mesmo Porto, ponto. Acabou. Não é nada. Depois graficamente tem alguns elementos que vão fazendo, mas eu gostava de criar alguma coisa deste género, que as outras pessoas pensassem assim, porque é que eu não me lembrei daquilo? Aqui há dias estava a pensar no que é que a informação faz. Estavas a falar disso, que é assim, eu falo muitas vezes a Catarina, não vou repetir outra vez o exemplo dela, que é a questão de tu tens tantas hipóteses para fazer, não é? Podes fazer tudo. E aí às vezes é que está o problema. Conjugar tudo e mais às vezes é que está o problema. Você assim, não, você só pode fazer isto, assim, se calhar nós chegávamos lá, mas a nossa mente, como os horizontes são infinitos, e agora? E nasce aquela questão. Vamos aqui antes aqui tiraste as repetidas. A gente faz aqui uma coisa. Mas eu acho que vi os episódios todos. O Vítor viu os episódios todos. Não, mas eu vou aqui fazer esta. Olha, esta aqui é uma. Esta é. Agora podes escolher uma para mim. Para te fazer a ti? E vamos aqui a esta aqui. Onde é que está dos valores? Não se esqueçam que queremos chegar aos 200 subscritores em pouquinho tempo. Logo a primeira. Portanto, façam isso, por favor. Se gostam de podcasts, boas conversas, todas as quintas-feiras, e vamos lá. E este aqui vai mesmo à sorte, certeza que na calha. Estes são os mais espetaculares. Aqui escolhes os valores que mais gostas. Esse eu não faço.
Escolho quantos? Escolhes o que se tu tiveres mais do que um que nós identificamos quase com todos, mas escolhe aquele que... 2, vá, dou-te 2. Dou-te 2. Os valores mais importantes para ti. Então, olha, eu escolhi o crescimento. Sim. E o crescimento porquê? Porque é das coisas que eu mais valorizo em mim, apesar de estar a ficar cada vez mais velho, é a maturidade. E porquê? Porque eu hoje faço coisas que olho para trás e pensava assim, ou aliás, eu lá atrás fazia coisas que eu hoje penso assim, mas isto é uma estupidez tão grande. Isto podia-se fazer assim, 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 assim. E tento transmitir isso aos meus filhos. É lógico que eles não têm a maturidade que eu hoje tenho com esta idade e não entendem. Tal como eu não entendia quando os meus pais me diziam o mesmo. Mas esta questão da maturidade eu acho que é uma coisa fabulosa. E só com o passar do tempo é que nós vamos ganhando desta força interior que move montanhas. Antes de continuares com o outro, há um filósofo muito conhecido, brasileiro, ainda vivo, que diz que a diferença entre velho e idoso. E tu disseste agora que estavas a ficar velho e eu vou corrigir só que estás a ficar idoso. Exato. E ele explica de uma forma muito simples, que é: velho é aquilo que efetivamente já não tem utilidade, independentemente da idade que tem. E idoso é ou antigo, é os dois, idoso para pessoas. Exatamente. E antigo para objetos. Antigo é uma coisa que efetivamente, apesar de ser muito antiga, ainda hoje tem valor. Muito valor, exato. E portanto há coisas novas. Ele dá um exemplo muito interessante do minidisc, que foi o bebé. Claro. Que ficou velho mais depressa, porque foi inventado e ao mesmo tempo que foi inventado já não servia para nada. E há coisas como a caneta. Sim. Que não é velha, é muito antiga. E portanto aqui é importante nós sabermos, não és velho porque estás no ativo, é antigo. Agora, por pegares nessa questão da caneta, dou-te o exemplo de uma das maiores peças para mim de design, que é o clipe. O clipe é barato, é eficaz, é simples. Ainda hoje é atualíssimo, não há nada que substitua aquilo. Atual. E é uma coisa que se faz de uma forma industrial e que sai baratíssimo. E, no entanto, cumpre exatamente a sua função. Portanto, é antigo, não é velho. Exatamente. Siga. Olha, outro que eu escolhi aqui foi a cumplicidade. Isto porque eu acho que em tudo na vida nós vamos crescendo, vamos conhecendo pessoas e vamos criando empatias e de alguma forma, quando as empatias são mais fortes, criamos as cumplicidades. E isto já estou a falar na área dos relacionamentos. Sim. Quer pessoais, homem, marido, mulher, quer a nível de amizades. Eu hoje reúno um grupo de amigos, não são muitos, mas são aqueles com quem eu tenho uma grande cumplicidade e que a qualquer altura eu sei que podemos não nos falar todos os dias, podemos não mandar uma mensagem todos os dias, mas sabemos que estão lá, percebes? E acho que esta cumplicidade vai-se conquistando e vai crescendo, vai-se construindo com o tempo. Olha, há cooperação na vossa profissão? Falares em cumplicidade? Sim. Ou há tão pouco? Sim. Há muita gente em Portugal? Em Portugal, sim. Há muito. Existe, não sei se é como nós músicos, mas como é que é a vossa... Vocês costumam falar uns com os outros? É relativo? Eu, por exemplo, criei um grupo nestas formações que fiz. Sim. Havia sempre um grupo de WhatsApp, ou um era que o Telegram, e mantivemos durante imenso tempo esses contactos. Havia inclusivamente, eu era o único português, quer num curso, quer no outro, e houve inclusivamente um dos brasileiros que quis vir para cá, veio para o Porto, e ele perguntava-me, como é que isto é aí, se ganha-se bem, vais ter que trabalhar muito, mas eles lá são muito explorados nesta área. Cá também, mas lá é diferente, é muito a própria muito concorrência, milhões e milhões de pessoas. Mas não há, como é que eu devo dizer, estavas-me a perguntar se havia alguma cumplicidade. Se costumam trocar ideias, sim, costumam... Sim. Eu, por exemplo, eu trabalho com mais, no meu trabalho profissional, com mais duas pessoas da minha área, e trocamos sempre ideias. Olha, eu ainda hoje tinha um trabalho para desenvolver, chegou ali uma altura, não tenho que ouvir outra opinião. Olha, o que é que vocês acham? Aqui ou aqui? Olha, se fosses por ali, porque isto e isto e isto. Portanto,
não há competição, antes pelo contrário, acrescentamos valor sempre mais uns aos outros. Ok. Olha, até onde é que tu queres levar a laranja? Olha, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu quero levar a laranja durante mais 3 ou 4 anos. Sim. Porque depois também quero descansar um bocado. Então tenho os meus objetivos a cumprir, talvez 2, 3 anos, e depois começa a abrandar o ritmo. Não quero deixar por completo, porque se deixar por completo, deixo de saber trabalhar. Porque isto, lá está, isso é como um atleta, se deixa de treinar, já não consegue ter a prestação que tem, e eu se deixar, posso abrandar o ritmo, mas não deixar por completo. Claro. Eu sei que aí vai ser o descalabro. E uma pessoa parando nesta área, em qualquer área, não, em qualquer área, mas essa específica. Agora vou-te fazer uma pergunta, que é, o que estás a fazer hoje aproxima-te do sítio onde queres estar amanhã? Sim, porque eu penso que já disse isto no início, porque eu sinto-me um felizardo nesta profissão. Eu chego a casa e vou com um projeto na cabeça e vou no carro e tenho aquela ideia e eu chego, por exemplo, às vezes estou deitado e já estou quase a dormir espera aí, é isto. Amanhã vê-se... Não é amanhã. Tenho que me levantar e tenho que escrever. Ou no telefone, ou seja, vou buscar um papel. Porque no dia a seguir acabou, já não esquece. Ou seja, é com esta paixão e com este entusiasmo que às vezes se fazem este tipo de coisas. Yeah. Só com paixão é que se consegue fazer as coisas desta forma. Qual foi o trabalho, se puderes, como nada, me perguntou a mim qual foi a música que eu mais gostei de fazer, ou o que mais me toca? Porque eu gostei de fazer todas, mas há uma ou outra que mais me toca. No teu caso, quais foram o trabalho ou os trabalhos que tu que fiz que mais te tocaram, mais te achaste, e carapau, teve quase naquilo que eu queria, naquele coisa-se. Curiosamente, sim. Curiosamente são os mais minimalistas que eu gosto particularmente. Mas há um, e que não foi na Laranja, foi para a Câmara Municipal. Na altura tinham-se trocado, a Câmara tinha ganho outra força política e foi-me pedido, nós temos que fazer sacos. E eu disse, então se vamos fazer sacos, e por que não, estamos com sangue novo, porque não criámos um logotipo novo? Mas isso demora imenso tempo, mas posso tentar. O que é que tu precisas para tentar? Então, olha, preciso que não me chateiem durante uma semana. E criar um logotipo para uma autarquia é muito... Há um estudo, há muito trabalho... Uma identidade de uma região. Um trabalho muito complexo. E foi, que trabalhei dia e de noite, porque aquilo conseguisse depois ser levado à reunião de Câmara, até ser aprovado. E criei um vídeo, na altura, e um grande amigo meu, o BDG... Vem cá também, vai, sim senhora, vem cá, vem. E ele disse-me assim, eu vou lá uma coisa, isso está fabuloso, está genial. Olha lá uma coisa, vamos ter o dia do município, na altura da festa em honra de Nossa Senhora de Boa Viagem, e se nós puséssemos isto no ecrã gigante a passar para todas as pessoas... E eu estava lá. Falhou o som depois. Porque as pessoas... Ou seja, dares isto a conhecer às pessoas. Foi um momento que... Arrepiei-me todo. Portanto, aquilo foi um momento muito marcante. Curiosamente, já tive feedback muito positivo de outros designers, não só daqui, mas de outros lados, inclusive do Brasil, mas de Lisboa, muitos meus amigos, lá, foste tu que fizeste aquilo. Assim foi, aquilo está, como nós costumamos dizer, é mesmo aquilo. Não, mas está. Outra coisa que eu criei, e que esse sinto um orgulho imenso, é quando tu fazes uma obra numa coisa que custa 300 mil euros, aproximadamente. Que um dia o presidente na altura veio ter comigo e disse, olha, nós vamos comprar um autocarro. E eu ia de carro, ele ia passar na passadeira, nós vamos comprar um autocarro e preciso que penses num autocarro Berlenga. Berlenga, o autocarro, o que é que eu vou fazer aquilo? Criei 1001 coisas. Até que surgiu que é o atual, que é aquele verde da Berlenga, Sim. Que eu cada vez que olho para ele. E o que é que tem, que é para as pessoas saberem o que é que tem lá desenhado? No fundo, aquilo na altura
havia um concurso das 7 Maravilhas, a Berlenga estava envolvida nessa eleição, e o que tem, no fundo, são a tonalidade dentro da parte da natureza, dos verdes, e que verdes que era uma cor que nós já estávamos a tentar implementar na altura, porque o verde tem a ver com o mar, mas também tem a ver com a parte da agricultura, e o autocarro tem toda a componente da Berlenga, com o mapa da Berlenga, e depois tem os apliques em renda de Bilros, que é aquilo que também que nos representa pelo mundo fora. E está muito bonita e continua aí super atual e, aliás, muito poucas carrinhas têm aqui, pelo menos aquela grandiosidade tem impacto. É um impacto, que é a carrinha toda. Olha, se a tua casa tivesse a arder e tivesses apenas 1 minuto para sair, qual eram os objetos que levavas contigo? Objetos. Primeiro tentava pôr a minha família toda a salvo, não é? Já, não estava lá ninguém. Hoje se calhar tentava levar o telemóvel, porque é onde tenho toda a minha informação disponível. Porque se calhar se perder tudo, mas salvar o telemóvel consigo recuperar muita coisa. Mas se calhar estavas-me a pensar em valores materiais de fotografias antigas. É o que tu querias, é o que tu quiseste. Se calhar, assim de repente... Eu tornei-me com o tempo. Eu antigamente guardava tudo. Sim. Sempre vivia em casas grandes e guardava tudo e mais alguma coisa. E quando comecei a viver em casas mais pequenas, tive que me ir libertando de algumas coisas e desapegar-me das coisas que só ganhavam pó e que me davam trabalho estar constantemente a arrumar. Então guardo só o essencial. Há coisas que dou, vendo, às vezes acabam por ir para o lixo. E estava-me a lembrar se havia ali algum objeto antigo. Tenho 2 ou 3 peças de estimação que me foram deixadas pelos meus avós, mas que se calhar tinha que perder algum tempo à procura e não sei se tinha 1 minuto. Olha, o que é, esquece agora os cursos, esquece agora o trabalho, o que é um designer gráfico? Ou o que é um designer? O que é? Olha, um designer... O que é que... Ou seja, vou-te, se me perguntar assim, imagina que me perguntou a mim o que é... Um músico. Um compositor. Ok. Neste caso. Compositor é alguém que idealiza um mundo perfeito na cabeça e que depois tenta passar alguma dessa perfeição para o papel, juntando depois o acorde perfeito, fazendo o seu sonho ou o seu sofrimento ou as suas angústias explanar. E um designer, na sua gênese, o que é? Ou o que é que tu és? Olha, portanto, o design tem vários ramos. Por exemplo, no meu caso, na parte gráfica, da qual, embora não seja a minha formação académica, mas foi aquela que eu me especializei, somos pessoas treinadas para desempenhar e para desenvolver todo o projeto, todo um processo de design até chegar ao resultado final. E isto quer dizer o quê? Portanto, há um cliente que vem ter comigo com um problema. E muitos vêm ter comigo e dizem, a minha casa, as coisas não estão a vender nada, eu preciso da sua ajuda para ter uma imagem nova, para me ajudar a vender mais. Completamente fora, eu não o consigo ajudar a vender mais. Isso é impossível, nem tenho meios sequer para isso, nem conhecimento. Aquilo que eu posso fazer é criar-lhe uma imagem mais apelativa para que isso consiga atrair mais clientes e aí o senhor tentar vender mais. Portanto, às vezes não misturar as coisas. E depois há uma coisa que é, nós temos métodos para chegar a determinado ponto. Ou seja, aquele processo que eu te falava de início, da pesquisa, da construção da imagem, a testagem da imagem, isto é o quê? Eu posso ter no papel um logotipo que eu me identifico e sei, isto está no máximo. Mas depois vou ter que o testar em pequenas dimensões, numa t-shirt, num carro. E às vezes funciona no ecrã e não funciona nos outros suportes. Portanto, aquilo tem que ser transversal e comunicar em todas as peças. Senão a coisa perde-se. E depois há que saber parar, que às vezes é o mais difícil. Porque nós vamos mais um bocadinho. Ou seja, com esta questão do minimalismo, imagina que eu vou desenhar voltamos à questão da pizza. Portanto, eu desenho uma pizza, Senhor Francisco, pizzaria Senhor Francisco, por exemplo.
começo com uma pizza, depois tenho um triângulo, depois tenho as azeitonas, e vou tirando elementos. Eu posso chegar só a um quarto de círculo e aquilo pode representar a minha pizza. Depois com uma letra apelativa, que combine depois com o desenho, vou fazendo o resultado final. O difícil depois é parar e chegar àquela conclusão, se olha, está feito, não mexe mais. Porque há alturas que mais mexe vai estragar. Yeah. É preciso saber parar. Eu tenho sempre várias soluções, onde vou pondo para o lado, se esta está quase pronta, esta é a final 01, esta é a final 02, a final 03, e vou mantendo ali, porque sempre não, agora já está demais, vamos voltar um bocadinho atrás. E depois há uma grande coisa que é saber distinguir, e há muitos designers que não sabem distinguir isso, que é o que é um designer e o que é um artista. Ok. Um designer trabalha para o cliente. Portanto, ou seja, ele entrega um serviço ao cliente. Portanto, eu quero uma imagem gráfica mais apelativa e eu vou, com base nos meus conhecimentos de semiótica, de ergonomia, de tudo e mais alguma coisa, eu vou pegar nestes elementos todos e vou-te entregar um serviço. Não vou criar uma obra de arte. Portanto, um logotipo, uma imagem, uma identidade visual não é uma obra de arte. A obra de arte é alguma coisa que um artista, que também pode ser designer, claro. Também pode ser designer. Claro. Pá, eu também houve alturas que pintava, que fazia coisas do género e gosto imenso. Às vezes não tenho tempo, mas aí vou pôr no papel ou numa escultura ou num determinado tipo de material aquilo que me vai na alma. Okay. São coisas completamente diferentes. Então, isso é uma boa questão. Uma boa questão que é... independentemente daquilo que tu estás a sentir ou não, o primeiro passo é sempre o que é que, obviamente, o cliente quer, o objetivo. Não vale a pena, às vezes estamos aqui a inventar muito, se o cliente não quer nada daquilo. Eu tenho recentemente tive uma situação de um trabalho que me pediram. Eu disse, nós temos uma loja assim. Olha, pensa numa coisa. Mas pensa numa coisa como? Um logotipo. Então, mas dá mais elementos. Isto é uma loja deste produto assim. O nome já sei qual é que é. Pensa. Assim, eu fiquei, pronto, não tinha muita confiança com as pessoas. Que ainda é pior. Pensa. Mas olha, depois voltei para lá uma semana depois. Olha, eu tenho aqui um questionário com algumas questões que eu gostava de... mas eu não tenho tempo para isso. Pensa na mesma coisa. E eu toco a desenvolver. Criei uma coisa, lá está, justificada. E fui apresentar. Mas não é nada disso que eu quero. Tanto tempo que eu perdi nisto. Tu é exatamente o que é que é. Olha, não sei, mas desenvolveu-te. Ele sabia. E isto, às vezes, a liberdade não nos ajuda em nada neste trabalho. Claro, portanto, quanto mais balizado for. Exatamente. Porque eu sei que ele não gosta de vermelho, gosta de preto, não sei o quê, e vou por ali. Agora, se eu não tiver base, portanto, o céu é o limite, né? Vou por aí fora. Queres-nos mostrar isso que tens aí? Isto era exatamente para falar a importância da identidade visual. O que é que te tenho aqui? Ou seja, tu com esta imagem... E podes apontar para aquele. Com esta imagem, embora não tenha cá nenhuma marca, mas tu consegues identificar qual é a marca que está presente. Exatamente. Que é, exatamente... A Coca-Cola. Por exemplo, com esta... se isto não me falha... Tu olhas para aqui... e identificas exatamente a imagem. Está a apanhar, produtora? Tá. Eu vou já passar para a última que eu acho brilhante. Que é, a última. Olha, eu tenho-te a dizer uma coisa: se alguma dessas empresas quisesse patrocinar este podcast, é que era de valor. Isso é que era de valor. Isso é brutal. Isso é brutal. Ou seja, identidade visual é isto. Quem fez o logotipo não se preocupou só com o logotipo, preocupou-se com toda a comunicação. Tu olhas para isto e identificas logo isto. Portanto, é esta questão que eu estava a dizer. A identidade visual é importante nisto tudo. Tu tens um estádio de futebol onde aparecem os ecrãs todos e tu vês lá um risco branco no fundo vermelho e sabes que é Coca-Cola. Portanto, não precisas de ter lá o logotipo. É brutal, isso é brutal. Parece quando a gente diz que vai comprar um Black & Decker e não é um Brebequim, não é? Já ganharam tanto aquela identidade. Isso tem um nome, isso é como a Xerox. Uma Xerox e uma Gillette. Mas isso tem um nome técnico que são as marcas que se associam. Brutal. Mas, por exemplo, há bocado estávamos a falar das redes sociais, cada vez mais aparecem
mensagens subliminares com publicações, inclusive criadas já por inteligência artificial, a mando de alguém, obviamente. Claro. Onde não está identificada a marca, mas manda-se ali um soundbitezinho que vai-se até lá. Vitor, e as cores? Que era uma coisa que era para te falar de início e não te falei. As cores têm de facto um significado especial na cena. Nós tínhamos, eu tinha mesmo na faculdade uma disciplina que era a teoria da cor. Que aquilo tem pano para mangas, e temos cores que nos transmitem sensações completamente diferentes. Por exemplo, tu tens as cores mais pesadas, mais escuras, que te dão um ar muito mais institucional, um ar muito mais carregado, mais pesado. Depois tens cores, por exemplo, como o laranja, que transmite já uma coisa diferente, muito mais alegre. Os amarelos, os verdes, muito mais fresco. Mas todo associado a cada uma das cores, depois tens uma emoção. O estado. Por exemplo, tudo o que sejam bancos, os bancos utilizavam muito antigamente os azuis. Pois era. Já começam a usar os vermelhos, já há muitos bancos com os vermelhos. Não sei o que é que aconteceu ali. Mas mesmo nos logotipos há tendências. Eu não gosto de trabalhar com as tendências nos logotipos. Porque, por exemplo, se me dissesse, olha, eu quero um logotipo para um evento, eu se calhar vou trabalhar com tendência. E eu digo tendência o quê? No final dos anos 90, por exemplo, tudo o que era logotipos tinha um oval. Ok. Eu lembro da Samsung, que ainda hoje mantém oval. A Expo 98, tudo eram ovais, mas depois vão passando. Se eu fizer um logotipo para um evento, o evento é para agora, a tendência serve. Ok, estou a perceber. É momentâneo. Passa, mas fica associada ao ano em que o evento foi realizado. Se eu criar uma marca com um logo baseado numa tendência, daqui a 3, 4, 5 anos a coisa vai ter que ser alterada. Estou a perceber. Começa a não fazer sentido. Agora lês esta pergunta e respondes. É a última. Podes ler e podes responder. O que não está mais disposto a adiar na sua vida? É carapau. A adiar. O que não está mais disposto a adiar? Ia responder uma coisa, mas estava mal. Ia dizer que era ser feliz, mas isso feliz já só há muito tempo. Acho que é uma coisa que... Podes pensar o tempo que quiseres, não há stress, não há pressa. Não está mais disposto a adiar. Não tenho assim nada que eu acho que tenha mesmo que... Neste sentido, eu acho que não estou a perceber muito bem a pergunta. Então, o que não estás... alguma coisa que ainda não fizeste... E que tu decides que neste momento está na hora de fazer. Não estás mais disposto a adiar. Olha, há bocado estávamos a falar daquela questão de me libertar das coisas que já não me fazem falta. Ok. E que só me trazem peso. Nesse campo, se calhar é capaz de ser a resposta correta, que é libertar-me do que já não interessa. E o que é que já não interessa neste momento? Tralhas, pensamentos que não fazem sentido, olhar para trás e pensar assim, olha, errei aqui, errei ali, já segui em frente, não vale a pena agora estar a olhar para trás, a vida segue, e acho que é por aí. E o que é que te falta fazer ainda? Aquelas coisas do escrever um livro e do não sei quanto, plantar uma árvore. Mas queres escrever um livro? Queres plantar? Então já está despachado. Filhos já fiz 3, portanto, essa parte também já pode compensar. Já está despachada. Gostava de poder viajar mais. Viajar mais? Que é das coisas que eu adoro fazer. E se viajar em trabalho consigo juntar o útil ao agradável. Agora há cerca de menos de um mês talvez estive em Cabo Verde, uma experiência completamente incrível, porque fui em trabalho e fui conhecer o local onde, portanto, o trabalho que eu ia fazer, tinha que conhecer a comunidade, tinha que conhecer tudo, e dei por mim em sítios que eu pensava assim, onde é que eu estou?
e dizia à pessoa que estava comigo, ao João, onde é que nós estamos? Tem calma que isto é mesmo assim. E o que eu trouxe de mais rico daquela experiência foi, tu estás a conviver com pessoas que não têm absolutamente nada, vivem em barracas, vivem em condições que nós nem sequer imaginamos, e mesmo assim dão aquilo que não têm. E é um prazer que eles têm em oferecer, em receber-nos. Pá, muito, muito gratificante mesmo. E acho que devíamos de vez em quando passar por experiências desse género para sentir a coisa, valorizarmos o que é o outro lado. Antes de irmos embora, o que é que queres, o que é que te apraz dizer? O que é que te apetece dizer? Olha, olhando para trás, para o percurso que tive nesta área, acho que tinha que subir cada degrau da forma como fui subindo. Eu trabalhei numa tipografia, passava o dia todo a ouvir o barulho das máquinas, aquilo é horrível. Mas deu-me conhecimento para, no computador, saber o que é um trabalho em SMIC e um trabalho em RGB. Isso são coisas que não vale a pena explicar agora. Mas que o trabalho que chega a uma gráfica, muitas vezes quem faz no computador é uma coisa e quem prepara para a gráfica é outra. Portanto, esse foi um dos degraus que eu subi e foram várias etapas que fui passando que, se não tivesse passado por todas elas, nunca chegaria... não sinto mais que ninguém, nem muito longe disso, mas sinto há um orgulho do trabalho que fui fazendo até agora. E só com muito trabalho é que isso se consegue. Portanto, há bocado falavas-me que conselhos dava um designer que queira começar. Tem que pensar que primeiro vai ter que adorar a profissão, porque não é muito difícil. E depois vai ter que pesquisar todos os dias, ter que se envolver todos os dias, fazer coisas novas, experimentar, eu errar, o cair, levantar e vamos lá fazer outra vez. E o computador, já me aconteceu, às 2 da manhã, que tinha um trabalho para entregar de manhã, um jornal inteiro, e aquilo perdi o fecheiro completamente. E tive que refazer tudo de novo, não consegui no dia a seguir. Mas são estas coisas que nos fazem crescer e para não errar. Muito bem. Vítor, foi uma alegria enorme, um prazer enorme estar aqui. Vamos voltar cá sempre que quiseres. Está bem? Obrigado, um grande abraço para ti, boa sorte para ti e para a Laranja e encontramos-nos por aí. E deixa-me só agradecer o teu convite. Força! E os parabéns pelo programa, que eu vi o primeiro episódio e fiquei completamente fã, e acho que isto também é empreendedorismo. Sim. E é quase serviço público, ou serviço à comunidade, porque às vezes são com estas pequenas conversas que os mais novos vão aprender muitas coisas. Sem dúvida, sem então, dúvida. Parabéns. Obrigado. Encontramos cá para a semana com mais um podcast de Gente que Ama a Gente. Já sabes, subscreve o nosso canal, partilha com quem gostar de boas conversas, instrutivas e, acima de tudo, de coração. Fiquem bem, até para a semana.